Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a nossa primeira aula no modelo do ensino remoto emergencial. A ideia deste encontro é fazer uma revisão dos conteúdos que nós aprendemos durante os nossos encontros presenciais. O tema escolhido para a aula de hoje foi o trabalho pedagógico. Indico para vocês entenderem melhor o assunto abordado nessa aula, a leitura do texto A Natureza do Trabalho Pedagógico, do professor Vitor Henrique Paro. Esse texto vai estar disponível logo abaixo do vídeo. Então, vamos começar? Eu começo perguntando para vocês o seguinte: o que diferencia o homem dos animais? Se pararmos para pensar um pouquinho entre homens e animais, a gente consegue enumerar uma série de diferenças entre essas duas espécies. Mas o mais interessante que eu queria convidar vocês a refletir um pouquinho hoje é sobre uma perspectiva sociológica. Para a sociologia, qual que seria a diferença entre homem e macaco? Para essa vertente, a principal diferença seria o trabalho. Trabalho encarado como um processo de transformação. A transformação de uma determinada coisa para um determinado fim, e a partir dessa transformação, o homem consegue modificar a natureza, as suas necessidades e produz a sua existência. Vamos pensar, por exemplo, no seguinte: um homem e um dado animal vivem num determinado lugar que é muito seco, sem grande possibilidade de alimentação, com dificuldade de água. O homem, mediante a esse problema, ele vai trabalhar para modificar esse ambiente. Ele vai criar formas dele produzir alimento, irrigação, formas de tornar esse ambiente mais agradável, construções. Já o animal, ele não tem essa mesma capacidade que o homem. E diante de um quadro desse, ele tem que migrar para uma outra região que seja mais favorável ao seu desenvolvimento. Então, a gente pode dizer que o homem, através do trabalho, consegue modificar o meio para que ele viva da melhor forma e assim ele produza a sua existência, e os animais, ao contrário do homem, eles não conseguem fazer essa modificação do ambiente, porque eles não conseguem desenvolver o trabalho nessa perspectiva sociológica. O trabalho, ele se instaura a partir do momento em que o homem pensa mentalmente em uma ação e tem uma finalidade. Então, o trabalho não é qualquer tipo de atividade, o trabalho ele deve ter um fim, uma intencionalidade, ele deve ter a questão de transformar a natureza, e através desse trabalho que o mundo humano se torna o mundo da cultura. Ao longo da história, o ser humano ele passou por diversas formas de trabalho. Vamos pensar no estágio 1 do trabalho, a primeira forma. O homem pré-histórico, nesse momento, as pessoas e os grupos, eles eram ligados por sangue, por sentimentos. A convivência ela é motivada por lendas, por crenças. A subsistência do ser humano é fruto de um esforço coletivo. O ser humano ele vive do extrativismo, de um esforço de caça, de pesca, e não tem excedente de produção nem acumulação da riqueza. Na medida em que o homem vai se desenvolvendo, conquistando novos meios de modificar a natureza, que ele descobre a agricultura, a gente pode considerar que está no estágio 2. Esse estágio 2 já é uma intervenção mais direta do homem da natureza. Já começa a se solidificar o conceito de propriedade de produção do excedente, e a gente já começa a ver também uma divisão social. A gente tem o dono da terra, o senhor, o escravo. A gente vê também surgir a questão da desigualdade. E se antes a gente tinha uma produção para subsistência, agora a gente tem uma produção que visa um excedente, que vai fazer com que haja subsistência do dono da terra, mantém esse padrão de vida. O estágio 3 é o estágio a partir do momento em que o trabalho do homem ele deixa de ser somente, ele vai se tornando cada vez mais artesanal, vamos dizer assim. O comércio do excedente ele se intensifica. As trocas elas não passam a ser apenas por mercadorias, a gente vê a instituição do uso da moeda e a ascensão de uma nova categoria social que seria a burguesia. O quarto estágio ele acontece na era moderna, é quando a ciência ela é utilizada nos meios de produção e ocorre o que a gente chama de revolução industrial. E essa revolução industrial ela pode ser categorizada em 3 períodos: o momento de uso do carvão, geração do vapor, a partir do momento que passa a se usar a eletricidade, e por fim quando o computador vem como elemento auxiliar no processo de produção. Eu trouxe para vocês essa figura que trata dessa quarta revolução industrial e traz os subperíodos dela. A gente tem a revolução do vapor por volta de 1700,
1800 da eletricidade, 1900 a revolução pela computação e nos dias atuais a revolução industrial mediada pela inteligência artificial. Então a gente consegue ver toda a evolução das formas de trabalho e de produção, graças à tecnologia. Numa visão clássica, o trabalho sobre a matéria, a modificação da matéria, é a base de todas as sociedades industriais modernas. Ele é considerado o arquétipo do trabalho humano e é o coração da sociedade. Esse trabalho, na visão clássica, é um trabalho que produz bens materiais. O trabalho ele tem hegemonia sobre as demais atividades humanas e os agentes sociais eles são definidos na esfera social de acordo com as suas projeções no sistema produtivo. Então, essa existência humana atravessada pelo trabalho, ela visa a garantia de subsistência pela produção e à medida que ela vai evoluindo, vão sendo criadas escalas cada vez mais amplas e complexas. Então, atualmente, se a gente pensa em trabalho, a gente tem trabalho de dois tipos, o trabalho material e o trabalho não material. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês agora. O trabalho material é aquele que tem transformação da matéria, em que o produto se separa do produtor. Por exemplo, eu me deparo com um tronco de árvore, eu penso numa finalidade para esse tronco de árvore, vai virar uma cadeira. Através do meu trabalho eu vou modificando, trabalhando esse tronco, transformando em cadeira, eu vou vender essa cadeira. Então existe uma separação entre mim, que produzia a cadeira, e o produto, que é a minha cadeira. Já o trabalho não material, ele é um trabalho que tem como características a antecipação de ideias, de objetivos, é um trabalho representado mentalmente. Você não vende um produto concreto. Ele trabalha com conhecimentos, com ideias, com símbolos, com atitudes. E como exemplo de trabalho não material, a gente tem a educação, que é o trabalho do professor, por exemplo. Nesse trabalho não material, a gente tem dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele em que o trabalho, o produto, ele se separa do produtor e tem um intervalo de tempo. Por exemplo, Machado de Assis é um autor muito conhecido da nossa literatura. Os livros de Machado de Assis, estou dando um chute aqui, 1800 e alguma coisa. Hoje, 2020, na minha prateleira de livros, eu tenho um livro de Machado de Assis. 2020, eu consumo as ideias de Machado de Assis, o fruto do trabalho dele. Mas Machado de Assis vive atualmente? Não. Existe uma separação entre o momento que Machado de Assis produziu essas ideias e quando essas ideias estão sendo consumidas. Já o segundo tipo de trabalho material é aquele que não tem intervalo entre produção e consumo, ela se dá ao mesmo tempo. Vamos pensar como exemplo uma sala de aula presencial. O professor está dando aula ali presencialmente, vendendo o seu trabalho, ou seja, que é a transposição desse conhecimento para o aluno, e o aluno, que é o consumidor, está naquele mesmo momento consumindo o trabalho do professor, que é a explicação daquela aula. Agora, se trouxermos essa perspectiva para o momento que a gente vive agora, de ensino remoto emergencial, a gente vê o trabalho do professor classificado como tipo 1. Eu estou gravando essa aula aqui, mas vocês não vão consumir essa aula no mesmo momento que eu estou fazendo a gravação dela. Pode ser que daqui 2, 3, 4 anos alguém faça acesso dessa aula. Então, assim como no livro do Machado de Assis, tem uma diferença entre o momento que eu estou produzindo o meu trabalho e o momento que esse trabalho vai ser consumido. O trabalho do professor, gente, ele é um trabalho pedagógico, ele é não material, ele é um serviço e ele é, no caso da sala de aula presencial, um tipo de trabalho que produto e consumo acontecem simultaneamente. O trabalho docente, ele trabalha na transposição de elementos culturais, elementos esses são tomados como importantes de serem aprendidos, de serem ensinados, que precisam ser assimilados pelos indivíduos para que eles se encaixem em um determinado modelo de sociedade. Então a escola, ela trabalha com a socialização de um saber, e é um saber sistematizado, não é qualquer saber que a escola ensina. E esse saber, ele está subordinado à esfera de produção, porque a maior função da escola é formar mão de obra para o mercado de trabalho da escola numa conjuntura capitalista, tá, gente? A escola, então, ela propicia a aquisição de conhecimentos, de instrumentos que possibilitam acesso ao saber. Esse saber, ele advém de uma cultura letrada e uma cultura erudita. Os saberes das classes populares, geralmente, eles são desconsiderados por grande parte das escolas capitalistas. E vamos pensar no exemplo de saber ler e escrever. A gente começou a ler e escrever quando a gente era muito pequeno, esse processo, e ao longo da vida a gente vai adquirindo mais conhecimento em cima dessa base do saber ler e escrever.
Só que com o passar do tempo, esse processo ele se naturaliza tanto para a gente lê e escreve tão automático que a gente acaba apagando todo esse processo que a escola fez para que a gente absorvesse e aprendesse esse conteúdo. A gente acaba naturalizando. E é isso que, de certa forma, esse texto trabalha como hábitos. Hábitos é um conceito de Pierre Bourdieu, que a gente vai trabalhar mais na frente na disciplina de Sociologia da Educação. E hábitos é uma disposição permanente. Para que ele se cristalize, é necessário tempo e esforço. Para a gente aprender a ler e escrever, foi preciso um largo período de tempo, esforço, uma série de exercícios, de tarefas e de leituras para que isso se solidificasse e naturalizasse. Então, adquirir um hábito é criar uma situação irreversível. Depois que a gente aprende a ler e escrever, dificilmente a gente desaprende a ler e escrever. Para isso, é preciso persistência, resistência e repetir até fixar. Lembre-se de todos os exercícios que vocês fizeram na escola primária para que aprendessem a ler e escrever. A professora ela tomava leitura, fazia ditado, tinha caderno de ortografia, tinha as aulas de português, tinha cópia de texto. Então pense em todo esse trabalho que foi feito para que ler e escrever se tornasse um hábito para você. Então, queridos, finalizando, na aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre trabalho, os tipos de trabalho, trabalho material, trabalho imaterial. Falamos do trabalho docente e da especificidade do trabalho docente nesse momento agora e de alguns impactos do trabalho do professor. Então, uma prévia do que a gente vai discutir nessa disciplina agora. Caso vocês tenham alguma dúvida, tem um fórum aqui na plataforma para que vocês postem essa dúvida. Vocês têm meu e-mail e meu WhatsApp, entrem em contato, não fiquem com dúvidas, estamos aqui para esclarecê-las. Eu acho que é isso. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchauzinho, gente!